E aí quando a gente descobre que quando a gente consegue identificar com clareza o que a gente deseja viver, o que a gente deseja ser, a gente aí precisa traçar um plano e manter a mente focada nesse plano. Oi, eu sou a Tata e nesse mês a gente está usando o livro Mente Blindada de Susan Anderson para nossos insights. Esse livro que possui 12 métodos para reprogramar o cérebro e blindar nossa mente, transformando-a em uma mente positiva. Através desse livro, a gente consegue ter uma visão prática e objetiva de como devemos agir para iniciar as transformações de nossas vidas. E como a gente viu no vídeo anterior, todas essas transformações começam, tem início, tem aquela sementinha na nossa mente. Então esse mês nós vamos falar sobre como construir uma mente blindada. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade e negócios. O primeiro insight que eu gostaria de trazer para vocês é cuidado com o que você deseja. O universo está sempre a favor do que a gente vibra. Tudo que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala, se propaga pelo universo e aquilo acaba se tornando matéria, aquilo acaba se concretizando, se realizando. O modo mais poderoso de se realizar uma ideia é através do desejo. Jamais subestime o poder de concretização e de realização do desejo. E é justamente aquele desejo sincero, aquele que quando você pensa, o seu peito aquece, que você sente uma força, um calor, você se sente poderosa. É esse desejo que faz você realizar seus objetivos, seus sonhos. Mas você tem que saber que isso não vai cair do céu, né? Isso é uma parte da realização, uma parte fundamental da realização dos seus desejos, dos seus sonhos, mas você precisa agir. E para isso, quando você tem esse desejo sincero, profundo, quando sua mente, seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações estão de acordo, estão coerentes com o que você deseja, o universo ele acaba colocando oportunidades para você, acaba colocando recursos necessários para que você realize esse desejo, oportunidades para que você realize esse desejo. E aí entra a sua parte, né? E aí cabe a você tomar a atitude, aproveitar, agarrar as oportunidades, aproveitar os recursos, ainda mais hoje, quando a gente tem centenas de recursos disponíveis para a gente realizar quase todo tipo de objetivo, de tarefa, enfim. Se quiser, eu vou colocar na descrição algumas sugestões de recursos que podem facilitar nossas vidas no nosso dia a dia. E é isso, para que você consiga realizar, colocar em prática tudo que o universo te auxilia de alguma forma quando você deseja, você precisa manter o foco, você precisa se manter concentrado para conseguir notar, para conseguir observar quando essas oportunidades, esses recursos aparecerem na sua frente, tá bom? E o segundo insight que eu gostaria de trazer para vocês hoje é: tenha paixão pelo que você faz. E aí eu gostaria de falar sobre a questão da diferença entre renda e riqueza. A verdadeira riqueza consiste em você ser apaixonado pelo que você faz, em você sentir prazer, em você ter propósito, ter sentido naquilo que você faz. Quantos casos a gente conhece de pessoas que aparentemente, para a sociedade, são super bem-sucedidas, mas que no fundo são pessoas frustradas, pessoas tristes, descontentes e que vivem reclamando da vida, não é mesmo? Muitas vezes, para a sociedade e para as pessoas que nos rodeiam, nosso meio mais próximo, nós somos pessoas bem-sucedidas simplesmente pelo nosso status profissional, Mas muitas vezes dentro da gente existe uma inconformação que nos traz desconforto, que nos traz angústia, que nos traz até um certo sofrimento, de estar como se estivesse dando um murro em ponta de faca mesmo, E aí é como se a gente estivesse preso dentro de uma caixa onde a gente não cabe, Eu acho que essa é a melhor analogia, a sensação que traduz bem esse sentimento de quando a gente acaba se encaixando num padrão social e
devido à nossa profissão, ao nosso status profissional, mas dentro da gente a gente sente essa inconformação, o que nos traz um certo sofrimento, né? Como se a gente estivesse dentro de uma caixa onde a gente não cabe, exatamente desse jeito. Então o nosso objetivo, ele deve ser compreender o que está acontecendo, né? Através principalmente da nossa autoavaliação, do nosso autoconhecimento, para poder trabalhar mesmo, para realizar essa transformação que a gente começa a perceber que a gente precisa fazer nas nossas vidas, para que a gente viva de forma alinhada com o que a gente é, com o que a gente deseja ser, né? Com o que é verdadeiramente ter uma vida plena, né? Uma vida plena não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problemas, sem obstáculos. É uma vida onde você vive quem você é de verdade, quem você deseja ser, o que você deseja ser e o que você deseja realizar de verdade. Isso é uma vida plena, quando você vive integralmente, seu ser integral, né? E para isso, a gente precisa ter coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e como a gente age, né? Essa coerência que é ponto de partida, né? Para a gente conseguir a realização dos nossos objetivos e ter a vida plena quando a gente fala de mentalidade e negócios. Nosso terceiro insight é: mantenha seu objetivo em mente e aproveite as oportunidades. Para que a gente consiga realizar essas transformações, antes de mais nada, a gente precisa saber o que a gente deseja ser e o que a gente deseja viver. A primeira coisa que a gente precisa identificar é o que estamos vivendo hoje, que destoa do que desejamos viver, do que desejamos ser e viver, né? E aí, dessa forma, a gente avalia o que precisa ser modificado. E aí, quando a gente descobre quando a gente consegue identificar com clareza o que a gente deseja viver, o que a gente deseja ser, a gente aí precisa traçar um plano e manter a mente focada nesse plano. A primeira palavra que vem à mente para que a gente consiga manter esse foco é a disciplina. E um bom modo para manter a disciplina é através do seu autocuidado. Além do autoconhecimento, logicamente, mas o autocuidado, na verdade, são duas coisas que andam juntas, né? O autoconhecimento e o autocuidado. Quanto mais você se conhece, mais você quer se cuidar, mais você quer se conhecer, e uma coisa leva a outra, né? Coisas que você pode fazer como meditação, que a gente já sabe que é eficaz, nos ajuda a manter o foco, a concentração e construir bons hábitos, fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, cuidar da sua espiritualidade. Tudo isso vai auxiliar a gente na nossa disciplina, para que a gente consiga manter a mente focada em nossos objetivos, nossos desejos. Quando a gente faz isso, até a clareza em relação ao que é colocado à nossa frente pela vida, pelo universo, aumenta, né? A gente consegue ter uma percepção maior e melhor das coisas que estão a nosso favor, né? E aí você pode também utilizar recursos, tanto materiais quanto tecnológicos, a seu favor, né? Eu posso deixar também sugestões para vocês na descrição de recursos que podem auxiliá-los nessa disciplina, né? Nessa construção da disciplina, do planejamento e do foco nesse planejamento, para que a gente consiga realizar o nosso desejo maior. Como isso funciona? Você primeiro vai definir o seu objetivo maior, seu objetivo principal, e aí você vai dividir o seu objetivo principal em metas reais com prazos reais, de acordo com as suas possibilidades e do dia a dia, dos seus recursos, enfim. O importante é que sejam metas realizáveis para você e com prazos reais, de acordo com a demanda da sua vida, do seu dia a dia, né? Cada um tem a sua demanda. E dentro dessas metas, essas metas você vai dividir em objetivos menores. Esses objetivos são as tarefas que você vai cumprir em determinados períodos. Por exemplo, você pode definir tarefas por dia,
tarefas diárias, você pode definir tarefas semanais, dependendo do seu desejo maior, né? Dependendo do seu objetivo maior, né? Você pode definir uma tarefa semanal, você pode definir tarefas. As tarefas que você vai precisar fazer, né? Quando você construiu o planejamento, você detalhou ali as tarefas, o que precisa ser feito para conseguir realizar esse desejo, né? Para conseguir realizar as metas que são necessárias para atingir esse desejo maior. E aí então pronto, você vai pegar essas tarefas que são necessárias, vai dividir, vai organizar no seu dia a dia. É importante que você faça isso, muito importante que você faça isso de acordo com realmente respeitando seus limites, da sua demanda, do seu dia a dia, para que quando você for fazer essas tarefas, você esteja presente nesse momento, você esteja presente nessa tarefa, na execução daquela tarefa, de modo que você atinja seu fluxo, certo? Que é aquele momento em que você está completamente presente no que você está fazendo e aquela atividade flui de forma quase natural e automática, e faz com que você seja mais eficiente, mais, digamos assim, produtivo, né? Que você realmente consiga construir naquele momento, porque não adianta você querer forçar a barra e não, eu tenho que fazer. Às vezes a gente trabalha e não faz nada do que a gente realmente desejava fazer, né? Então a gente tem que cumprir essas tarefas, essas metas, os objetivos de forma inteligente e saudável, né? Porque se não for dessa forma, a gente vai estar indo de encontro, a gente está indo contra a intenção da gente, né? No Insight 4, eu gostaria de ler um trecho do livro para vocês, para a gente comentar e extrair alguma coisa dele, tá bom? Você precisa se apresentar de uma maneira que inspire confiança. Você precisa garantir que toda interação que outras pessoas tenham com você seja positiva. Você precisa apresentar a face de um serviço em que as pessoas podem confiar. Você precisa ganhar a confiança de que sabe do que está falando. Você faz isso para começar conduzindo-se de maneira profissional. Esse trecho do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, fala justamente sobre você proteger e promover a sua marca pessoal para que você consiga atingir o objetivo do seu negócio, o seu objetivo profissional, pessoal, que é sobre esse tópico do livro que a gente está falando agora, né? A mentalidade, a relação da mentalidade com os negócios. Então é isso. É essencial que você cuide da sua marca pessoal. Não adianta a gente ficar com tudo só na base da teoria, na base da internalização de conhecimento e das ideias e do backstage, né? Do que a gente faz por trás, aquele trabalho que é enorme, que a gente faz por trás, mas o que a gente transmite também é fundamental, é de fundamental importância. E isso é porque a gente vive em comunidade, a gente está sempre trocando experiências, competências, conhecimentos, a gente está sempre interagindo, né? A gente está sempre em comunicação com o outro, né? Seja essa comunicação verbal ou não, né? A imagem que a gente transmite através de nossa aparência, através de nossa linguagem, através de nossa imagem, nossos atos, tudo isso diz muito sobre quem nós somos, né? Tudo isso transmite muito do que a gente e dos nossos princípios, enfim, do nosso caráter. Então a gente tem que cuidar muito disso para que a gente consiga realmente comunicar o que somos, o que temos em essência, né? Para não haver nenhum ruído, nenhuma distorção do que realmente somos, do que realmente é a nossa essência. Quanto mais você for coerente e íntegro com o que você é de verdade, com o que você pensa, com o que você sente, com o que você deseja, com o que você vive de verdade, assim, dentro de você, com o que você tem paixão, naturalmente você vai ser mais confiante, você naturalmente vai inspirar mais confiança, porque você vai ser de verdade, né? Você vai estar sendo de verdade, você vai estar presente
de fato na sua própria vida e naturalmente na vida de quem te rodeia, né? Isso vai exalar a sua confiança, a sua segurança e em tudo que você faz, em tudo que você realiza, né? E isso naturalmente vai acabar te trazendo autoridade naquilo que você faz, naquilo que você fala e em consequência dessa autoridade você vai acabar trazendo para sua vida prosperidade, o reconhecimento. E isso, quanto mais você alimenta essa confiança, quanto mais você alimenta essa integridade de quem você é de verdade, você mais alimenta e mais constrói esse reconhecimento e, naturalmente, é uma consequência inevitável, a sua prosperidade, né? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu vou pedir para que você deixe seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, tá bom? Pra gente continuar tendo essa conversa. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre mentalidade e riqueza, também com base no livro Mente Blindada de Susan Anderson, tá bom? Então a gente se encontra lá. Até mais!